Olá pessoal, aqui é o Max Macedo. Vamos continuar a falar de proteção. Quando a gente vai falar de treino de proteção, nós temos que ter o entendimento que existem várias abordagens a serem consideradas, desde a abordagem genética, por exemplo, e eu dediquei uma série de vídeos especificamente para tratar sobre a diferença entre os dois tipos básicos, extremos de cães de proteção. Lógico, repito, que nós temos todas as nuances entre eles, mas ali é só uma forma de exemplificar as duas características mais típicas de dois grupos mais típicos. Mas não só a abordagem genética, nós temos que também ter uma compreensão comportamental, como funcionam as emoções. Eu também tenho um vídeo dedicado só à gestão das emoções, como que funciona o processo de aprendizado, a lei do efeito, etc. Também tenho outros vídeos instrutivos só sobre essas questões. Nós temos que compreender como que as emoções envolvidas na proteção se desenrolam, quais são e como elas se desenrolam. Eu tratei sobre agressão social, sobre agressão predatória, a diferença entre agressão reativa e agressão ativa, como que a agressão predatória pode se desenvolver por si só, ou ela pode escalonar através de frustração e inclusive galgar até um posto de agressão social por posse de recurso. Então nós temos que ter essa visão também comportamental. Mas agora nós vamos começar a migrar ou a mergulhar numa visão um pouco mais de compreensão da dinâmica técnica. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que eu falei num outro vídeo, que a nossa palavra-chave é agressão. Devemos nos desvencilhar que a agressão seria só aquela agressão social, ou mais como muitos pensam, agressão reativa, que o cachorro mostra os dentes. Não é bem assim. A palavra-chave é agressão. Nós podemos ir pela via da agressão social pura e simples, ou podemos ir pela via da agressão predatória. Lembrando que aqui eu não estou tratando das emoções em si, mas estou tratando por como nós podemos fazer uso das emoções no desenvolvimento do nosso treino desde o início. Nós temos então uma agressão que pode ser desenvolvida pelo lado social, que é aquela agressão que se dá contra um indivíduo da mesma espécie ou de um grupo social específico, e nós podemos optar também por começar pela agressão predatória. Isso se dará preferencialmente a gente fazendo a análise do tipo de cão que a gente tem. Então, se eu tenho um cão com maior facilidade de resposta à caça, talvez seja uma boa pedida, dependendo do tipo de trabalho futuro que eu quero, dependendo da qualidade que esse cão tenha em caça, eu começar pela caça ou pela agressão predatória. Se o meu cão apresenta uma facilidade de resposta social, e não só resposta, mas de processamento das pressões, das ameaças no conflito social, eu posso decidir, com base inclusive conhecendo a sua família, a sua genética, por começar pelo lado da agressão social. Pois bem, se eu começar pela agressão social, eu tenho que ter bastante claro em mente que a agressão social pura, ela requer que ela seja despertada e desenvolvida dentro de uma janela muito específica ali na adolescência e início da juventude. Se eu perder essa janela, eu nunca terei um cão com agressão social plena no futuro. A outra coisa, que se eu quero caminhar por aqui, mas se eu começar a minha base desenvolvendo a caça, eu tendo a correr o risco de não mais conseguir no quadro expressar ou ter a resposta em agressão social. Isso tem que ficar bem claro. Mais à frente nós vamos falar de maneira mais prática como proceder isso. Então, se eu for pela agressão social, eu inicio normalmente de maneira prática, sistemática, provocando uma reação. Então o cão apresenta uma agressão social reativa, ele contra o figurante, sem luva, sem nada, e meu objetivo é transformar essa agressão reativa em uma agressão ativa. Lembrando dos riscos da agressão social pura. Por quê? Porque o indivíduo ele está lutando pela autopreservação pura e simples. Mas é possível também eu desenvolver uma agressão social mais leve do ponto de vista do estresse, que é o indivíduo aprender a defender um recurso.
Qual o recurso? Existem diversos recursos, mas no treino canino de proteção, nós vamos usar basicamente a caça como recurso. Um exemplo mais claro disso é a luva, no caso do IGP, ou um manguinho, ou um jambier, no caso de quem treina cão para ring sport, pode começar com salsichão, etc. Importante a gente ter em mente o conceito. Eu posso começar pela caça. Quando eu começo pela caça, eu posso decidir, de acordo com o cão que eu tenho na mão, ou de acordo com meus propósitos, permanecer numa caça pura. E o cão é capaz de fazer uma prova em caça pura, não vendo o figurante como inimigo, mas simplesmente focado na luva. Nós teremos normalmente uma tendência, latidos mais finos, latidos mais operantes e mais em caça, e o alvo dele é a caça. Nós teremos normalmente mais dificuldade que esse cão olhe para o figurante durante os latidos, o que não quer dizer necessariamente que se ele olhar para o figurante é agressão social. Por quê? Porque a gente pode, através de condicionamento instrumental, fazer ele olhar para o figurante para pedir a caça dele. Mas através da agressão predatória, eu posso criar uma agressão predatória power. Eu gero uma alta estimulação. Essa alta estimulação, e isso respeita muito bem a proposição da antiga escola de etologia clássica sobre a visão do modelo hidrodinâmico de instinto de Lorentz, em que os instintos eles vão sendo sobrecarregados por uma energia interna e que, se não tiver o gatilho ambiental favorável ao seu acionamento e descarga, ela pode se descarregar em elementos alternativos, uma agressão redirecionada. Então eu superestimulo a caça. Com essa superestimulação, sem a possibilidade de mordida, eu gero frustração. Então esse excesso de energia interna pode ser redirecionada para aquele que está disputando essa luva, esse recurso. E aí eu começo gradativamente a escalonar de uma agressão inicialmente puramente predatória. Então eu agito, quando o cão está hipertrofiado nisso, com o passar do tempo, eu deixo de dar mordida, gero interposição entre eu e o cão, e aí o cão entra em frustração, aumenta o poder dele e ele tende a redirecionar essa energia superacumulada a um objeto alternativo, no caso o figurante. E isso pode tornar-se uma forma de agressão social. Porém, a nascença dela, a origem dela não é agressão social pura e simples, porque a base do seu desenvolvimento vem na plataforma da caça. E para a gente saber qual é a origem ou qual é a emoção predominante em um cão durante uma fase de treino ou de competição de proteção, basta a gente ter em mente, primeiro, se possível, a informação de como iniciou-se o treino desse cão. Então, se lá no início o treino começou utilizando a caça como motivador, fatalmente esse cão só será possível, fatalmente, nunca a gente categoriza, nunca a gente dogmatiza, mas a tendência é que esse cão não mais tenha facilidade de desenvolver agressão social pura e simples. Então, nós teremos que desenvolver a agressão por frustração. Esse cão, por mais que ele redirecione essa agressão socialmente contra o competidor, que é o figurante, a expectativa dele está na caça. A origem é a caça. Ele pode lutar de outra forma para obter a caça, mas a sua esperança está na caça. Então ele luta contra o figurante para obter a caça. Já esse cão, ele luta contra o figurante simplesmente para obter ou a evasão ou a vitória e a dominação sobre o figurante. Se a gente tem esse entendimento, a gente tem condição de, ao conhecer um cão, analisar qual é a melhor via para ele. E se ele já começou a ser treinado com base no seu passado, se a gente conhece como ele começou e naturalmente o que ele está me exibindo nesse momento, se é uma agressão predatória pura e simples, se é uma agressão social pura e simples, ou se é uma agressão predatória que escalonou por frustração para defesa de recurso
e agressão social ativa em cima do recurso, que é um cão que tem a plataforma da caça, um cão que foi treinado na proteção por frustração. Como avaliar? Se eu tiver histórico, me ajuda. Como que ele começou a ser treinado? Ele começou a ser treinado pela caça? Pronto, a tendência é que o quadro tenha sido contaminado, queimado, entendam bem isso que eu estou falando, e a partir dali, quando ele entra nesse quadro, não só o quadro contextual, mas por condicionamento isso vira um quadro emocional, e logo ele já entra na emoção de caça, que é a emoção mãe, a emoção de origem. E aí, mesmo que eu desenvolva a agressão social pelo recurso, a origem é a caça e o fim é a caça, a expectativa é a caça. Essa é uma forma de leitura. Agora, se iniciou pela agressão social e eu não criei durante o desenvolvimento do trabalho um redirecionamento disso para criar expectativa na caça, e ele mantém só em agressão social, só reagindo ao figurante, ou se isso tornou ativo, só querendo matar o figurante, então vai permanecer como agressão social. Se for um cão com alta caça, mesmo que tenha começado com agressão social, mas se no decorrer do treinamento eu sempre recompensá-lo, depois para caça, a tendência, pelo condicionamento clássico, pela antecipação da cadeia emocional, é cada vez mais ele entrar na expectativa da caça e a gente desvia desse alvo inicial. E o que vai acontecer é que, se eu penso num cão basicamente de prova de trabalho, é mais recomendável que eu trabalhe nesse tipo de agressão, porque será uma agressão de menor valor de estresse, melhor performance, melhor qualidade de mordida, maior facilidade de controle, sem que a gente perca demais a questão da potência, da endurance do tipo de latido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de fazer aqui o comentário, clica aqui no sininho, dá o seu like, curta, siga nas redes sociais e continue me acompanhando até a nossa próxima oportunidade.